Muito boa tarde, amigas e amigos do Oração Ação. É o nosso momento, é a nossa hora de confraternização. Na origem da palavra, confraternização é nos fazermos irmãos uns dos outros. Mas o significado atual também não tem nada de ruim. Nos alegrarmos, nos estimularmos, nos vivificarmos uns aos outros. Confraternizemo-nos, ainda mais numa sexta-feira à noite, não é? Vamos buscar essa nutrição, essa orientação, essa lucidez, essa coragem. Ferramentas imprescindíveis para esse momento das nossas vidas. Um prazer muito grande estar com vocês aqui. Hoje vamos tocar no assunto da aparência dos profetas. Como pode que figuras tão desconsideradas em sua aparência, em seu lugar no mundo, em sua posição, tenham assumido um lugar tão relevante na revelação espiritual de Deus? Como pode ser isso? Veja o caso de Irmã Dulce da Bahia. Um fiapo de gente, frágil, um corpo delgado, muito leve, mas uma energia. A figura de Madre Teresa de Calcutá, encarquilhada no seu rosto, dando uma aparência de uma idosa muito frágil, mas na verdade muito forte, enfrentando uma das realidades sociais mais difíceis do planeta, com uma coragem, com uma energia únicas. A mesma realidade de Francisco Cândido Xavier, também fisicamente, socialmente, economicamente, uma figura situada nas camadas mais desprezadas da sociedade. Mas lembremos do nosso mestre para dizer que muitos não creram ser ele o Messias por ser originário de Nazaré, uma aldeia muito pequena de uma região desprezada, a Galileia. Muitíssimos não o consideraram por ele ser tão pobre, por se ver cercado de discípulos pobres, por voltar a sua pregação aos excluídos, às prostitutas, aos leprosos. Como compreender posição tão elevada ser colocada em mãos tão frágeis, tão desconsideradas pela sociedade? É possível, amigas e amigos, que a vida, que Deus, com esses enormes missionários, vestidos com aparências tão desconsideradas, tão ínfimas na hierarquia dos homens, quisesse questionar a hierarquia dos homens.
Veja que Siddhartha Gautama abandonou posição muito invejável. Ele seria um príncipe, filho de um rei, com o mundo a seus pés, exércitos, tesouros, poderes, posição, pessoas, cortes. Pouco menos que isso, mas também vindo de uma posição invejável, foi Francisco de Assis. Seu pai era um destacado comerciante da Itália. Também a ele estava reservada uma fortuna, uma posição invejáveis. Por que isso? Por que abandonarem o ideal dos homens? Por que Jesus escolheu um burrico para fazer sua entrada triunfal em Jerusalém? Há uma mensagem e nós nos aventuramos a questionar se o orgulho, se as hierarquias humanas, se as prioridades, se os valores praticados por nós não vêm sendo questionados, menos nos discursos, menos nas mensagens propriamente, mas nas figuras humanas, no exemplo trazido pelos profetas, pelos luminares. É extremamente significativo que essas ferramentas, que esses instrumentos musicais tão rudes, tão simples, tenham sido escolhidos para tocar a grande melodia da revelação espiritual de Deus. Veja o que você acha. A pergunta de hoje é a pergunta de número 270 e confronta esse conteúdo fabuloso com uma embalagem pobre, rude, no caso de Moisés. Caso que a nossa introdução aqui colocou ao lado de grandes outros profetas, médiuns, luminares, missionários, que também apresentaram uma grande distância entre sua posição na hierarquia divina e sua posição na hierarquia humana. Vamos à pergunta? Pergunta de número 270 de O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. A pergunta dirigida ao instrutor espiritual é a seguinte: apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino? Teria Moisés a estatura que a história, que a revelação judaico-cristã atribui a ele? A resposta vem assim: examinando-se os seus atos enérgicos de homem, a considerar as características da época. Em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Moisés, primeira revelação, os 10 mandamentos. Jesus, a segunda revelação e maior de todas. Kardec, a terceira revelação.
Claro que essas três revelações não omitem a altíssima posição dos missionários aqui citados, aos quais acrescentaríamos Mahatma Gandhi, o introdutor dos Alcoólicos Anônimos, dos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos, os 10 Mandamentos de Moisés. Todos cumprem funções fantásticas sem que nós queiramos estabelecer uma hierarquia, porque não podemos ser a régua se somos instrumentos tão imperfeitos. Mas vemos uma regra de humildade, de simplicidade, de mau posicionamento na hierarquia dos homens, desses missionários tão elevados na hierarquia de Deus. Vejamos a resposta então, que Emmanuel dá, dizendo que as características enérgicas de Moisés estão de acordo com as características da época em que se revelou a grande tarefa do missionário hebreu. Aqui nós podemos comparar as ferramentas da demolição como diferentes das ferramentas da construção de alvenaria, como diferentes ainda das ferramentas das instalações elétricas, do encanamento na construção de um grande prédio. Assim como são diferentes as ferramentas do desbravador de matas, para aquele que ara a terra e para aquele que semeia. As tarefas mais delicadas exigem instrumentos, mecanismos, ferramentas mais delicadas. É natural que assim seja. E a delicadeza das ferramentas em nada diminui, ou dos instrumentos musicais, em nada diminui a elevada tarefa, o elevado papel que eles desempenham no concerto das revelações, nas grandes lições trazidas à humanidade. Fecha Emmanuel a sua resposta com a seguinte reflexão: com expressões diversas, ou seja, se agisse, se fosse diferentemente, Moisés não poderia dar conta exata das suas preciosas obrigações, em face da humanidade ignorante e materialista. Veja que interessante. Para esculpir na madeira macia, um pequeno formão com um martelo de pequenas proporções será suficiente. Para lavrar na terra bruta, para esculpir na dura pedra, ferramentas muito mais pesadas, fortes, serão necessárias. Não há por que se duvidar da maravilhosa escultura que pode nascer da pedra mais dura e da importância das ferramentas, dos movimentos, dos trabalhadores mais rudes, da demolição,
do desbravamento, do arado, perante os trabalhadores mais sutis da eletricidade, do encanamento, do azulejista e do semeador, cujo papel pode ser feito inclusive por adolescentes. Não é? Muito interessante sermos ensinados no dia de hoje a não avaliar os reveladores, os missionários pelas aparências. Dito de outra forma, é uma mensagem, é uma maneira de dizer à humanidade: não julgue pelas aparências, seus ideais como poder, dinheiro, beleza e fama não podem ser os centrais para avaliar as pessoas. Revejam seus valores, seus conceitos perante tudo, perante a vida. Me parece que essa leitura que questiona as aparências, que questiona os preconceitos, ela é fundamental. Não pode ter sido à toa que Jesus escolheu vir de uma classe social inferior, de uma família humilde, de uma pequena aldeia, de uma região desprezada, dentro da nação judaica, que era uma das menores que foram conquistadas pelo imenso Império Romano. É imprescindível para todos nós, que temos atrelado o nosso sucesso, a vitória nas nossas vidas, aos critérios humanos, colocarmos diante de nós, colocarmos dentro de nós essa programação dos valores essenciais. Não coloqueis vosso coração onde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Porque onde estiver vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Mas coloquem os seus valores nas coisas do reino dos céus, nas coisas do Espírito. A orientação foi dada há muito tempo. Se a humanidade continua ou até tornou-se mais materialista, mais ligada nas aparências, é uma tragédia. Que nós, cristãos, tantos de nós cristãos, esteja entregue a uma teologia da prosperidade, a um resumo de Jesus a moedas, chega a ser uma blasfêmia. Aproveitemos essa reflexão para reprogramarmos esses modelos de sucesso que a humanidade impõe, que a propaganda, o consumismo, o materialismo traz para todos nós e que nós temos aceitado. É momento de transição planetária. Ninguém se habilita à transição planetária sem fazer uma transição interior, profunda. Ninguém pode ser feliz
sem tomar boas decisões, e ninguém pode tomar boas decisões sem uma revisão profunda dos seus valores. Discutamos, revejamos, transformemos, aprofundemos, espiritualizemos nossas buscas, nossas programações, nossos valores. É urgente. Lucidez ética, clareza de valores é, sem dúvida, a ferramenta que nos franqueará a posição no mundo de regeneração. A posição perante a consciência própria. Tantos são os vencedores do mundo que se envergonham diante da sua consciência. Guardemos a nossa vitória para as coisas que permanecem, libertando-nos das prisões frente a essas coisas que perecem. Dinheiro, poder, corpo, aparências. E que assim seja para todos nós. Um grande abraço. Agora vamos saudar os amigos que estão aqui. André Santos, dando boa noite e bom final de semana. Mônica Silva, desejando luz para o pai do nosso amigo Manuel Farinhas, que retornou à pátria espiritual. Que o plano espiritual, com a nossa energia que nós recolhemos da natureza, do melhor do nosso coração, e ao qual temos certeza que se soma as melhores energias do alto, possam envolver o querido amigo, o pai do nosso querido amigo, sua família, assim como todos os outros que fizeram passagem no dia de hoje e suas famílias. Que assim seja, graças a Deus. Mônica vibrando por Enir, Enir saudando a amiga Mônica, Mônica lembrando de amigos desencarnados e encarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias, nossos melhores afetos. Mônica vibrando também pela paz mundial e pelos desastres climáticos e vítimas das violências do mundo. E dando o seu boa noite a todos. Não nos esqueçamos de considerar a possibilidade de compartilhar, de espalhar. Cada vez que encontramos luz num mundo de trevas como tem estado a Terra, é nossa obrigação compartilhar, multiplicar, espalhar. Que a luz de Deus penetre em todos os corações da Terra. Graças a Deus, um grande abraço e, se tudo der certo, até amanhã.